pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente dá continuidade aos nossos conteúdos revisionais, falando um pouco sobre os recursos hídricos, né, e sobre as questões climáticas, tá bom? Então a gente começa aí falando das regiões hidrográficas, né, que são conjuntos de bacias hidrográficas que são utilizadas para fins de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, no caso, né, no nosso caso em questão, no Brasil. E aí, para quem não lembra o que é bacia hidrográfica, né, conteúdo aí do sexto ano, nada mais é do que um recorte espacial, e aí vocês podem ir acompanhando aqui na imagem, é um recorte espacial delimitado conforme a direção da água. Então, o que compõe uma bacia, né? Basicamente, um rio principal que é alimentado por outros rios menores, que a gente chama esses rios menores de afluentes, tá bom, pessoal? Esse pontilhado, tá? Esse pontilhado amarelo que delimita a bacia, geralmente são áreas mais elevadas, né? Lembrando que os rios eles nascem nas áreas mais elevadas e vão se direcionando para as áreas mais baixas, né? As planícies fluviais e posteriormente aqui a planície litorânea, onde esses rios desembocam, né? Onde esses rios têm aí a sua foz, tá bom? No Brasil, a gente tem algumas regiões hidrográficas, tá? Aqui estão as principais: a região hidrográfica amazônica, a região hidrográfica do São Francisco, a região hidrográfica do Paraguai, região hidrográfica do Paraná e a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Lembrando que os nomes, né, que compõem o nome das regiões são o nome dos rios principais, né, os rios principais de cada uma dessas regiões. Em destaque, a gente tem aí, eu coloquei em negrito para vocês, a região hidrográfica amazônica e a do São Francisco, né? Quais são as peculiaridades dessas duas regiões hidrográficas, pessoal? Primeiro, a amazônica, né? A região hidrográfica amazônica é a maior região hidrográfica que nós temos no nosso país. Só que tem um detalhe, ela não é totalmente brasileira, pessoal. Uma parte dessa região hidrográfica, né, ela vai ter como nascente a Cordilheira dos Andes, né, que não fica situada no Brasil. Então, por isso, ela é a maior bacia hidrográfica que nós temos, mas ela não é totalmente brasileira. E aí vem outra peculiaridade, né, esse fato dela não nascer no Brasil, ela nascer na Cordilheira dos Andes, né, que para quem não lembra é uma grande cadeia de montanhas, né, que possui altas altitudes, e inclusive tem a formação de neve no seu topo. Ela vai ser uma região hidrográfica que tem como forma de alimentação o chamado regime misto, tá? Para quem não lembra, o regime é como esse rio se alimenta, né? Então, boa parte dos rios, ele vai ter uma alimentação proveniente da água das chuvas, né? Ou de outros rios. No entanto, a amazônica ela vai ter esse regime misto porque além da água da chuva e de outros rios, ela vai ter também uma alimentação proveniente do degelo da neve da Cordilheira dos Andes. Tá? A gente chama isso de regime nival, tá bom? Então isso faz com que ela tenha essa peculiaridade, ela tem um regime misto, diferente de todas as outras regiões hidrográficas do Brasil, certo? A região hidrográfica do São Francisco, que também está em destaque aí, ela tem esse destaque porque ela vai ser a maior região hidrográfica totalmente brasileira, tá bom? Então essa sim, ela tem sua nascente no Brasil e ela tem a sua foz, né, a sua desembocadura também no Brasil, certo, pessoal? Então a região hidrográfica do Rio São Francisco, ela vai ser a maior região totalmente brasileira, tá bom? E aí tem uma série de questões que envolvem essa região, né, pessoal? Uma região hidrográfica que produz energia hidrelétrica, né? É uma região hidrográfica onde a gente tem um grande projeto, né, que é a chamada transposição do Rio São Francisco, que busca levar águas desse rio, né, para algumas outras regiões do Nordeste, onde existe a escassez de água, né? Então tudo isso está inserido nesse contexto. Um outro ponto dentro dos recursos hídricos são os chamados aquíferos. Lembrando que quando a gente estava falando aqui de regiões hidrográficas, falando de rios, a gente está falando de águas superficiais, né? Águas que estão na superfície. Quando a gente passa a falar de aquíferos, a gente está falando de águas subterrâneas, tá, pessoal?
Então são águas subterrâneas, né, grandes reservas que se formam a partir da precipitação, através da chuva, né? E essa chuva, ela vai infiltrar no solo e é a partir daí desse processo que se formam esses grandes reservatórios, tá bom? Então eles têm uma classificação. Nem todos os aquíferos, eles são do mesmo tipo. A gente tem os aquíferos livres, que também é conhecido como lençol freático, e ele é chamado de livre porque não existe nenhuma barreira de proteção, vamos dizer assim, né? Quem vai ter essas barreiras são os aquíferos confinados, que eles vão estar aprisionados entre duas camadas de rocha, né? Então são reservatórios de água que têm um acesso mais difícil, né? Então, tem um acesso mais difícil, tem os seus pontos positivos e pontos negativos, né? O ponto negativo é que vai dificultar o acesso à água para o consumo. Mas o ponto positivo é que vai ser um reservatório que ele vai estar mais protegido, né? Mais protegido da ação predatória humana, né? Da poluição, desse tipo de ação, tá bom? Então, no Brasil, a gente vai ter dois aquíferos muito importantes, né? Um na região sul, que é o chamado aquífero Guarani, que inclusive ele é tão grande que ele extravasa as fronteiras do Brasil, né? Então, você vai ter também esse aquífero presente no território da Argentina, do Uruguai, né? De outros países ali ao sul da América do Sul. E também o aquífero Alter do Chão, né? Que esse já está situado na região norte do Brasil, tá? E aqui só falando um pouco mais sobre a questão da transposição, né, pessoal, do Rio São Francisco, como a gente já tinha comentado anteriormente, que é um projeto que busca fazer essa transferência de águas, né, para municípios do semiárido nordestino e que tem um objetivo muito nobre, né, um objetivo muito bom, só que tem os pontos negativos, né, e os pontos negativos é que nem todas as famílias que vivem no semiárido, que vivem nessa situação de escassez de água, elas vão ser beneficiadas, né? Um outro ponto negativo é que essa transferência de águas pode comprometer o volume do Rio São Francisco, né? E comprometendo o volume do rio, você pode ter a dificuldade para as atividades de navegação, de pesca, você pode afetar a biodiversidade, né? A biodiversidade que está presente nesse rio. E um outro ponto é o desmatamento de vastas áreas, né? Porque para construir os canais que vão levar essas águas do rio para outros municípios, acaba havendo um grande desmatamento, né, de áreas de caatinga para que esses canais tenham passagem, né? Então esses são os principais pontos negativos desse projeto de transposição, tá bom? Então a gente fecha esse nosso conteúdo sobre recursos hídricos e vamos começar a falar um pouquinho sobre clima. Lembrando que o clima ele vai ser também muito impactado pelos recursos hídricos, né, pelo famoso ciclo hidrológico. Então, esses conhecimentos eles estão interligados, né, pessoal? Então, primeiro ponto, lembrando que a gente está falando de clima a nível de Brasil, né? Então, grande parte do território brasileiro ele vai estar situado na chamada zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, né? Entre o trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, e o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. No caso, seria essa faixa em vermelho, tá, pessoal? Então, por estar nessa zona intertropical, né, bem aqui no centro do globo, a gente vai ter uma quantidade muito grande de radiação o ano inteiro. Então, isso vai impactar em quê? Vai impactar que eu vou ter uma predominância de climas quentes e também de climas úmidos, né? Porque quanto maior for a temperatura, maior vai ser a evaporação de água, tá? Então, a gente vai ter uma predominância de climas quentes e climas úmidos. Lembrando que o destaque, né, o diferencial, vamos dizer assim, é aqui na região sul do Brasil, que vai estar abaixo do trópico, né, na chamada zona subtropical ou zona temperada sul. Então, aqui a gente já vai ter um clima mais diferenciado, mas a gente vai comentar melhor isso mais à frente. E aí, sempre importante lembrar os chamados fatores climáticos, né, que são fatores que podem influenciar e inclusive modificar os climas, né? Então a gente tem a latitude, né? Quanto maior for a latitude, mais frio tende a ser o clima. Como a gente está aqui próximo a zero, que é a linha do Equador, os nossos climas são mais quentes, como a gente já citou anteriormente. A altitude e o relevo, né, que tanto vai impactar nas temperaturas, como vai impactar também
como uma barreira, né, que capta os ventos úmidos que vêm do oceano. Outros fatores como continentalidade e maritimidade, ou seja, quanto mais dentro do continente você estiver, mais seco tende a ser o clima, porque os ventos úmidos que vêm do oceano não conseguem atingir com intensidade essas áreas. E o oposto também existe, né, pessoal? Maritimidade. Quanto mais próximo da costa você estiver, mais úmido tende a ser o clima, né? Porque você capta esses ventos úmidos que vêm do oceano, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos predominantes de clima aí no Brasil? Então a gente inicia com o clima equatorial úmido, né? O próprio nome já diz tudo, né, pessoal? Se é um clima que se forma próximo à linha do Equador, que tem a sua área de atuação próxima à linha do Equador, ele vai ser um clima quente, né? E úmido. Você vai ter uma grande evaporação de água durante o ano praticamente todo, né? Vai ser muito influenciado pelas baixas latitudes e os ventos oceânicos, né? Como a gente comentou, latitude muito próximo de zero, né? Muito próximo à linha do Equador. Então, esses ventos oceânicos úmidos chegam com muita intensidade também. Uma outra característica é a baixa amplitude térmica anual. O que é isso? A amplitude térmica é a diferença de temperaturas. Se é anual, é a diferença de temperaturas durante o ano. Ou seja, a diferença entre a estação mais quente, né, o período mais quente e o período mais frio vai ser muito pequena, né? Então, geralmente, por exemplo, no verão, que tende a ser a estação mais quente, você vai ter temperaturas de 35, 38 graus. E aí no inverno, onde as temperaturas deveriam ser mais baixas, você vai ter temperaturas de 32, 30 graus. Então você tem aí mais ou menos uma variação de 5 graus, 8 graus. Então isso é considerado uma variação pequena, diferentemente daquelas regiões que possuem as 4 estações do ano bem definidas, tá bom? E uma outra característica é o índice pluviométrico muito alto durante todo o ano, ou seja, a quantidade de chuvas, né? Chove bastante o ano inteiro. Pessoal, esse é um clima que atua predominantemente sobre a região amazônica, tá? Então a gente tem uma grande disponibilidade de água, uma grande disponibilidade de vegetação. Aliado às altas temperaturas todo o ano inteiro, o que acontece? Muita evapotranspiração que promove a formação de nuvens de chuva seguidas de precipitação, tá? Então isso contribui para que a gente tenha muita chuva durante todo o ano. Depois a gente chega no clima tropical. Esse aqui é o clima tropical típico, né? Ele vai ter uma atuação em boa parte do território brasileiro. Então, quais são as características? Basicamente, o clima tropical ele vai ter apenas 2 estações bem definidas. Uma estação mais seca, que é o inverno, e uma estação mais chuvosa. E aí, vocês é só lembrar do que a gente estava falando, né? Do ciclo hidrológico, da evapotranspiração. No inverno, as temperaturas tendem a ser mais baixas. Se as temperaturas são mais baixas, evapora menos água. Então eu vou ter uma menor formação de nuvens de chuva e, consequentemente, uma menor precipitação. Então é por isso que o inverno é considerado a estação seca. Já no verão é o oposto, né? No verão eu vou ter uma maior quantidade de radiação solar, eu vou ter mais água evaporando, né? Tanto dos rios como dos mares, como através da transpiração dos seres vivos, né? Então tudo isso faz com que eu tenha uma formação muito maior de nuvem de chuva, uma formação muito maior de precipitação durante essa estação, tá? Então 2 estações, uma seca, que é o inverno, uma chuvosa, que é o verão, tá bom? Quanto à amplitude térmica, ela já vai ser maior, né? No inverno eu vou ter temperaturas mais baixas e no verão eu vou ter temperaturas mais altas. Então essa amplitude já está aí acima de 10 graus de diferença, né? Então eu posso dizer que é uma amplitude mais considerável. Depois eu vou ter o clima tropical semiárido, né? Que a área de atuação vai ser principalmente na região nordeste, tá? E é caracterizado pelo quê? Baixa pluviosidade, ou seja, chuvas, são pouquíssimas chuvas. Além da chuva ser concentrada em apenas alguns meses do ano, né, geralmente de fevereiro
a maio, essa chuva ela também vai ser concentrada no espaço, né? Não vão ser todas as regiões do Nordeste que vão ter essa precipitação, né? Muitas vezes ela está mais concentrada nas regiões serranas, né? E nas regiões litorâneas. Outra característica, altas temperaturas anuais, ou seja, o ano inteiro as temperaturas são altas, não tem essa diferenciação entre inverno, verão, né? O ano inteiro as temperaturas são muito altas, aí acima dos 30 graus. As chuvas, como eu já tinha falado, são concentradas em poucos meses do ano e vai ser um clima muito influenciado pela maritimidade e continentalidade. Por exemplo, Ceará, nosso estado do Ceará está sob influência do clima tropical semiárido. Só que se vocês pensarem em Fortaleza, que está mais próximo ao litoral, o nosso clima ele é mais úmido do que quem está lá em Canindé, por exemplo, ou quem está em Caridade, né, que está mais distante do litoral. Como eu já tinha explicado antes, as nuvens carregadas de umidade que vêm do oceano, né, elas não conseguem chegar com toda essa umidade até o interior do estado, né? Então isso faz com que essas regiões sejam mais secas, né? Ou seja, influenciada pelo fator continentalidade, certo? E nós temos o clima litorâneo úmido, né? Que vai ser influenciado pelos ventos oceânicos, vão ser aquelas regiões situadas próximas ao litoral, que vão receber uma maior quantidade de chuvas, né? Ou seja, vai ter índices pluviométricos mais elevados, tá bom? E por fim, a gente chega nesses dois últimos, né? Que são as exceções, vamos dizer assim, no contexto brasileiro, tá bom? Então, o clima subtropical úmido, como eu tinha falado lá no início, né, se restringe basicamente à região sul do Brasil, ou seja, aquela região que está situado abaixo do Trópico de Capricórnio, né? E qual é a principal característica? Eu vou ter, né, nas áreas sob influência desse tipo climático, as 4 estações do ano bem definidas, né? Ou seja, eu vou ter um verão mais quente, mais chuvoso, eu vou ter um inverno mais frio e mais seco, né? E eu vou ter as 2 estações chamadas de transição, né? Que é a primavera e o verão. A primavera, que é a transição, ou melhor, pessoal, perdão, a primavera e o outono, né? A primavera, que é a transição para o verão, e o outono, que é a transição para o inverno, né? Então você já tem algumas mudanças climáticas aí nessas 2 estações, certo? Uma outra característica importante é que se eu vou ter essas 4 estações bem marcadas, bem definidas, o que vai acontecer? A minha amplitude térmica anual, ou seja, a minha diferença de temperaturas ao longo do ano, ela vai ser muito grande, né? Então eu vou ter no verão temperaturas de 30, 32 graus, e no inverno eu posso ter temperaturas de 10 graus, 8 graus, né? Em algumas regiões serranas e algumas regiões mais elevadas, essa temperatura pode chegar inclusive abaixo de 0, né? Então é isso que a gente chama de amplitude térmica anual elevada. E por fim, nós temos o clima tropical de altitude, né? Como o próprio nome já diz, eu estou em áreas mais elevadas, em áreas que tem aí altitudes superiores a 800 metros. Então, essa altitude ela contribui para que eu tenha muitas vezes temperaturas mais baixas e uma maior umidade do ar, né? Porque essa elevação ela funciona como uma barreira que capta os ventos úmidos. Tá bom, pessoal? É isso, a gente fica por aqui e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!